Na real, cara, eu tenho uma história bem doida, assim, com a minha própria saúde, que me faz hoje ser um médico bem doido, né? Ser um médico bem fora da caixa, assim. Quando me formei em medicina, eu pesava mais de 120 quilos e tal, tava acabado, assim. Comecei a dar plantão, trabalhar em hospital, não sabia muito bem o que eu ia fazer de especialidade. Passei no mestrado, vim pra Floripa. E aí não dava conta, assim. Não dava conta de dar plantão, não dava conta de estudar, porque tava sempre cansado, sempre estressado, ansioso, acabado e tal. E aí resolvi botar um balão intragástrico. Era a minha última atacada antes da bariátrica, na época eu pensava, assim. Uhum. Botei o balão, 6 meses com o balão, quase morri. Cheguei a ser internado para não tirar o balão de tanta náusea que eu tinha. Emagreci 3 quilos, 6 meses depois. Eu lembro do dia que eu acordei, assim, e falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou ter que ir pra faca. E aí, na hora, assim, eu lembro do segundo, assim, sabe? Lá em 2015, 2016, isso, eu lembro do segundo, Novo. assim. Novo, eu me formei com 22 anos. Eu lembro do segundo mágico que eu pensei assim, cara, eu vou ter que estudar esse negócio. Vou estudar obesidade, porque eu sempre fui muito estudar e tal, e vou tentar entender o que tá acontecendo no meu corpo e começar a tentar me mudar, assim. Aí eu fui estudar nutrologia, eu não falei pra ninguém o que eu tava fazendo, nem minha família sabia no começo, porque, porra, uma pessoa com obesidade estudando nutrologia, né? Eu mesmo me sentia muito mal, assim. Hoje eu consigo entender e olhar pra isso com outro olhar, né? Mas na época era um negócio que não fazia muito sentido pra mim. Contraditório. Enfim, aí eu comecei todo um processo de mudança, assim, né? Comecei a olhar mais pro meu sono, olhar mais pra minha alimentação, olhar mais pra prática de exercício físico, altos e baixos diversos, assim. E aí começa a ficar legal. Porque aí 2 anos depois do começo desse processo, eu fui diagnosticado com anorexia. Eu fui de 120 e poucos quilos pra 70 quilos em 2 anos depois. Meu Deus. E aí um dia cheguei na casa da minha mãe, e ela começou a brigar comigo porque eu tava comendo, não queria comer banana e não queria comer tomate. Porque eu achava que eu ia engordar. Eu já tava terminando a formação de nutrologia. E aí ali eu falei, puta que pariu. Acho que ela tem razão. Acho que tem alguma coisa errada. Aí que a brincadeira começou real, assim. Porque até então, eu tava numa visão de medicina e nutrologia completamente emagrecedora, completamente gordofóbica, que na verdade a grande causa da dificuldade de se tratar a obesidade hoje é a gordofobia. É a forma como as pessoas que vivem com obesidade se enxergam e são não aceitas pela sociedade. Isso gera realmente muito mais compulsão alimentar, autocobrança, culpabilização, e a gente não consegue sair muitas vezes daquilo por conta do meio em que essas pessoas estão inseridas, assim. E é uma galera que tá num sofrimento absurdo e a gente nem faz ideia, sabe? É uma galera que não consegue conversar numa boa com um médico sobre isso, porque o médico já começa a dar de dedo na cara e dizer que tem que emagrecer. Mas ninguém para com essa pessoa, pensa com ela sobre a vida dela e por onde o que tu vai fazer hoje pra começar? Por onde que tu vai de fato começar? E aí, enfim, eu fui mudando tudo na minha vida, e aí de 2018 pra cá a coisa ficou bem mais estável, assim. E eu acho que as minhas experiências com isso me colocam numa posição de fato conseguir ajudar as pessoas. Porque não é fácil passar por um processo de mudança de estilo de vida, assim. Não é uma coisa romântica, não é uma coisa leve de se conduzir, sabe? Sim. Mas não precisa ser tão difícil quanto as pessoas têm visto por aí, assim. Sim. E uma coisa que eu percebi bem nesse sentido, eu fiz o Adamo, que é um cara que veio aqui falar com a gente, me desafiou a tomar café sem açúcar, né? Eu não tomava. Aí eu fiz os 7 dias seguidos tomando café sem açúcar. Foi sofrido. Mas eu vi que, tipo, eu saí do tomar o café doce para tomar café com 0. Boa. Se fosse fazer uma redução, talvez fosse mais leve o processo. Boa. Talvez demorasse um pouco mais, Perfeito. mas seria mais leve. E talvez mais sustentável também. E eu acho que não é todo mundo que tem o... Que é o que se vende muito na internet, que eu vejo, pelo menos. Tipo, não é todo mundo que tem aquela... Cara, eu vou parar. Tipo, vou parar. A partir de hoje não vou comer mais McDonald's. Né? Acho que é difícil esse... Na verdade, cara... Na verdade, o que acontece? A gente precisa separar aqui um pouco de quem a gente tá falando. Quando a gente fala de um indivíduo que chegou em níveis de sobrepeso ou até de obesidade, a gente fala de uma pessoa cuja relação com comida, bebida, estilo de vida em geral é bioquimicamente falando completamente diferente do que uma pessoa que foi magra a vida inteira. Então é muito mais fácil para uma pessoa magra, que nunca teve um problema de sobrepeso ou obesidade, controlar a fome, controlar a alimentação, vontade de comer, episódios compulsivos, do que uma pessoa que viveu ou vive com sobrepeso e obesidade. O cérebro da pessoa que atinge níveis de obesidade ou sobrepeso, ele nunca mais vai voltar a ser como ele era antes. E essa pessoa vai ter uma tendência muito grande ao reganho de peso, inclusive. E aí, como tu bem disse, cara, a internet hoje é um baita problema. Porque o que a gente faz hoje, né? A gente não, porque ainda bem eu sou um influencer consciente. Mas o que as pessoas fazem na internet com relação a emagrecimento e perda de peso
chega a ser criminoso, na minha opinião, assim. Que eu vejo o que as pessoas passam na pele, sabe? Uhum. Eu tenho paciente de 190 quilos, 150 quilos, 130 quilos. E tem também a galera que quer ficar com a barriga chapada pro verão, sabe? Uhum. Essa galera que quer ficar com a barriga chapada pro verão é completamente diferente. É uma galera que consegue aderir muito mais fácil aos 125 gramas de arroz. Porque ele já tá motivado, né? Não é motivação, cara, é bioquímica. O cérebro da pessoa que vive com obesidade não responde a um estímulo verbal, por exemplo, a uma motivação, como a gente fala, como a outra pessoa responde. Eu faço um paralelo, vocês têm o quê? Mais ou menos a minha idade, anos 90, final dos anos 80, por aí, né? Tá, vamos lá. Vamos lá. Vocês devem lembrar, talvez, não sei, mas a galera que tá assistindo aí deve lembrar que lá nos anos 90, final dos anos 90, a gente falava das doenças mentais num tom completamente diferente do que a gente fala hoje. Todo mundo ouviu em algum momento da vida alguém falar assim: ah, depressão é coisa que não tem serviço, arranje uma lavação de cueca que vai melhorar e tal. Hoje essas falas são completamente condenadas. A gente ainda fala assim sobre obesidade e sobrepeso. Tem que criar vergonha na cara, tem que não sei o quê, nananã. E cara, a real... Então, a real é que isso tudo não pode mais ser dito. São condições de doença. Não é força de vontade. Não é só querer que faz. E tem muita gente que faz e não perde peso. E aí a gente tem um gap científico enorme aqui. Que essas pessoas a gente fica sem saber o que está acontecendo na real, sabe? Porque a obesidade é uma doença multifatorial. É uma doença que envolve várias coisas. E a gente tá com a mania de rotular a pessoa que tem um peso aumentado a uma pessoa que não quer se cuidar, que não tem vergonha na cara. A frase no pain, no gain, né? Essa frase pra mim é um negócio assim que, cara, qual que é a lógica disso, né? As pessoas têm que sofrer pra ficar bem. Não é por aí, né? E quando a gente tira a pessoa desse lugar de tu tem que conseguir, tu tem que fazer, e começa a realmente planejar o que é viável, tratar de forma adequada, hoje a gente tem excelentes opções de tratamento para sobrepeso e obesidade, passando por medicação, suplemento, mudança de estilo de vida, cirurgia bariátrica. Todas essas opções são validadas cientificamente. Então não faz sentido o profissional de saúde ir para a internet condenar coisas que têm validade científica absurda, sabe? E aí, no outro lado, a gente vê esses mesmos profissionais, e eu falo abertamente sobre isso nas minhas redes sociais, porque a gente precisa começar um movimento de verdade aqui. A gente vê essas mesmas pessoas falando em soroterapia, por exemplo. Chip da beleza. Que são coisas que têm zero evidência científica, cara. Zero. Tu não acha evidência científica, sabe? Uso abusivo de esteroide anabolizante. Outra pauta que, cara, muito massa de falar a respeito disso, assim. E aí a gente vê a galera condenando tratamentos com validade científica e gloriando tratamentos que nunca foram estudados. E aí vendendo por preços abusivos, óbvio, né? Tu vai lá comprar um soro de vitamina C que vai literalmente sair no teu xixi no final do dia, porque a gente tem uma capacidade absortiva de todas as vitaminas que não adianta botar mais. Se tu tá com suficiência de níveis de vitaminas, o que tu tomar a partir dali, tu vai estar mijando caro. É isso, cara, tá ligado? Uma coisa que eu acho que as pessoas não têm consciência que deveriam fazer é buscar um médico de verdade. Porque eu tinha problema com ganho de peso, né? Eu tinha 55 quilos até uns 20 anos de idade, assim. E não conseguia ganhar peso. Tipo, ia na academia, tal, o máximo que eu batia era, sei lá, 59. E não ganhava peso. Daí eu fui no endócrino pra entender o que tava acontecendo. A gente não tem noção de quanta coisa tá envolvida no nosso corpo, no nosso organismo, o que funciona, o que não funciona. Aí fiz uma porrada de exame lá, né? Tipo, sai uma bíblia de exame. Aí o endócrino fica lá, tal, me passou o que era. Descobri que eu tinha intolerância à lactose, nem sabia, comia leite, tipo, tomava leite de manhã e comia queijo todo dia. Boa. Aí começa a reduzir as coisas, aí toma, sei lá o que arruma não sei o que, e daí aí tipo, eu ganhei peso, agora eu sou uma pessoa, sou magro, mas sou uma pessoa normal, digamos assim, né? Peso dentro da... Eutrófico, peso eutrófico. Só que se eu fosse, tipo, só pela rede social, ver o marombeiro falando que eu tinha que botar 50 no supino e foda-se, no máximo ia ter uma lesão no ombro. Né? Total. Só ia se matar ali, tá ligado? Total. Sim. E eu acho que, além disso, cara, é a gente começar a buscar profissionais, e eu falo isso no lugar de paciente também, não só de médico, assim, que realmente tenham uma visão sistêmica sobre a nossa existência. Não só sobre os exames ou sobre o que tá ali, sabe? Meus pacientes, cara, eu trato praticamente tudo que eu consigo tratar que eles me trazem. Hoje a gente vê muito assim, o cara vai no médico, aí o médico, daí tu fala pro médico, então, além disso, tô com uma dor no ouvido. Vai pro otorrino. Não, nem fala a respeito disso, sabe? Grande parte das vezes, cara, é tu olhar o ouvido, passar uma medicação e tu vai resolver o problema da pessoa, uma coisa que tu faz... Olhar o ouvido, passar um cotonete. Tá ligado? Ou sei lá, tá com cerume, tem que tomar um antibiótico, tá ligado? É coisa que em 2 minutos se resolveria e tu fica jogando isso pro outro, né?
medicina rápida, né, que a gente tem vivido hoje, tem um movimento, além do movimento de lifestyle medicine, que está muito vinculado, existe o movimento de slow medicine. Hoje o slow está muito em moda, né, slow living, slow work, slow content e tal. Eu escrevo muito sobre vida e slow, tem um outro projeto aí nascendo que traz isso para a pauta, que realmente a gente está fazendo tudo muito rápido, eu inclusive, não tiro o meu da reta nesse sentido, e cara, a gente está se matando por isso, essa é a real, né? A gente fala muito de saúde, a gente produz muita ciência sobre saúde, mas a gente nunca ficou tão doente e morreu tanto. Então, nitidamente, a gente tá fazendo tudo errado, né? Da mesma forma, o tratamento de obesidade, por exemplo. É uma das coisas que hoje mais se publica e mais se estuda no mundo. E a gente nunca teve uma prevalência tão alta de sobrepeso e obesidade na população. Nitidamente, a gente tá fazendo alguma coisa errada. A gente precisa mudar a direção que a gente tá tendo, né? E aí, quando a gente fala... Por que eu entrei nisso mesmo? Nossa, aí agora... Ele falou dos exames que ele fez pra ganhar peso e tal. Vamos Pra lá. buscar um médico. E aí... Ah, lembrei. entrou- Lembrei. O ideal, cara, é que a gente consiga, todos nós, né, termos um profissional de saúde de referência. Não necessariamente precisa ser um médico. O médico é o profissional apto a diagnosticar e tratar condições de doença propriamente dito, né? Mas ter um profissional de saúde que vai te conhecer e que vai te acompanhar ao longo do tempo e ser o teu profissional referência passa a ser fundamental no contexto atual. Tu tem que ter um profissional de saúde no teu WhatsApp pra tu trocar uma ideia se acontecer alguma coisa, sabe? Isso passa a ser importante cada vez mais, assim, porque a gente vai ficar cada vez mais doente, cada vez mais cedo, porque o nosso estilo de vida tá uma bosta, essa é a real. Ansiedade, muita correria, né? Total, cara, a gente tá fazendo tudo errado, sabe? E isso é muito complexo, né? Não é uma coisa simples de lidar, sabe? É uma coisa complexa. Eu sei que eu faço muita coisa errada. É isso. Então, aproveitando, vai lá no meu @ médico nômade digital, clica lá no botãozinho do WhatsApp, manda uma mensagem pra minha secretária e bora trocar essa ideia. Bora trocar ideia. Mas é que a gente tem realmente essa... Eu acho que tem momentos que a gente faz a escolha por fazer algo errado e tem momentos que a gente faz sem nem perceber. Boa. E que o que mais causa problema ao longo do prazo é esse o sem perceber, eu acho. Acho eu, né? O que eu percebo, pelo menos. Porque, pô, eu vou fazer um churrasco na minha casa. Eu sei que eu tô comendo uma carne um pouco mais gordurosa, eu sei que eu tô tomando uma cervejinha, mas, pô, eu faço isso aí uma vez no mês, 2 vezes no mês. Boa. Mas e no dia a dia? Pô, tô comendo batata frita todo dia, mas eu como salada. Exato. Mas tá na fritura ali todo dia. Eu descrevi um método que a gente chama de gestão de estilo de vida, que dizem as más línguas aí, ou as boas línguas, vai virar minha tese de doutorado em breve, assim. Que é uma estratégia com passos muito bem definidos para que a gente consiga, primeiro, entender o nosso status de saúde e aprender a ter autonomia sobre as nossas decisões, que é exatamente o que eu tô trazendo aqui. Uma coisa é eu achar que eu tô mandando super bem e eu estar fazendo coisas erradas sem saber. Outra coisa é eu ativamente decidir e pagar os preços por essa decisão em relação às minhas ações. Porque é muito fácil a gente ficar se enganando, né, cara? E a gente se engana com muito mais frequência do que parece, assim, sabe? A gente tem essa tendência, não vai dar nada, isso aqui não quer dizer nada e tal. A galera que começa a chegar perto dos 35, 40 é a galera que mais se dá conta disso. Por quê? Começa a sentir os impactos dessas ações na vida propriamente dito, sabe? Até ali a gente tem uma resiliência maior, assim. Passa mais despercebido, né? Todo mundo já notou que a ressaca dos 18 nos 25 já é diferente, entendeu? Nos 35 piora e assim vai piorando. Além da ressaca, o que tu comia lá que não dava nada, hoje começa a fazer diferença. Então tu te dá conta disso e conseguir construir essa autonomia para escolher. Por exemplo, eu tenho uma gastrite, sei lá, e eu sei que tomar uma cerveja faz mal pro meu estômago. Eu tenho que escolher isso, né? Eu tenho que entender que a cerveja agride o meu estômago e ativamente ser o principal tomador de decisão. Hoje eu vou tomar cerveja, eu vou ter dor no estômago e eu vou lidar com isso. Amanhã eu não vou tomar cerveja, não vou ter dor no estômago e eu também vou lidar com isso. Da mesma forma o peso. Porque senão a gente fica se colocando num lugar de muito vítima, assim, em relação às nossas práticas, né? Óbvio que eu tô falando aqui de pessoas com acesso à informação, condições de tomar suas próprias decisões e tal. Tem uma galera que não tem condição disso, que também precisa ser cuidada, né? Mas aí o cuidado é em uma outra esfera até, né? Mas é bem complexo, assim, esse rolê de a gente fazer no automático, né? De a gente estar vivendo no automático. Eu acho que tem muito do hábito, né? Tipo, esse automático aí eu acho que é o hábito. Tipo, pra mim é normal... Porra, não tô a fim de cozinhar hoje, vou comer um McDonald's. Ao invés de ir num restaurante, botar um prato com salada e um pedaço de frango. Total. E tanto é hábito, assim, cara. Tem um livro muito bom. Eu não gosto muito do título dele, pra falar a real. Eu acho um título meio estranho, mas enfim, o livro é bom. Chama Hábitos Atômicos. Foi um best-seller internacional, assim. E o cara fala que